Fala pessoal, vamos fazer o nosso vídeo de fechamento da semana, né? Sexta-feira, 6 de setembro, tá bom? Vamos começar pelo nosso Ibov, né? Finalmente o Ibov aqui, pelo menos no semanal, né? Sinalizando que a gente pode ter uma correção depois dessa última pernada aqui de alta entre junho e o mês de agosto, tá bom? Só que é isso, tá, pessoal? O contexto aqui é de uma correção, como foi aqui no ano passado, como foi aqui no início desse ano, e aí a gente vai ter que esperar, né, se essa correção acontecer, pelos pontos que podem interessar, né, para a gente poder encontrar novas oportunidades. Então aqui eu estou marcando dois, né, que eu gosto bastante, que são as médias, né, média de 8, média de 20. Então a gente está falando aqui de 131 e 500, 127, 500, ou seja, do preço que o Ibov fechou, a gente está falando aqui de algo próximo aí a 2,5% até 5% de queda. E mesmo que caia 5%, a princípio, pessoal, não muda nada, tá? A trajetória continuará sendo, né, em tese, altista. Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, a gente começa a perceber mais informações que nos fazem acreditar, né, que a gente pode sim ter uma correção. Olha aqui, a gente tem um topo e aqui, ó, pode se formar um topinho mais baixo. E isso aí pode abrir, né, ou ser a dica para a gente ver esse movimento aqui, né, no índice, ou seja, vir aqui até os 131 mil, né, ou 127 mil pontos, alguma coisa aqui nessa faixa, tá bom? Então vamos ficar de olho, porque esse movimento aqui é um movimento até amplo, que de repente a gente consegue até operar, né? Ou seja, aproveitar esse movimento, seja no intraday, né, quem está no day trade, ou até um swing trade curto aqui, surfando essa potencial pernada aí, movimento de correção no mercado, tá? Quando a gente vem aqui para o dólar hoje, né, mudou de trajetória, né, vinha caindo, né, nos últimos dias e hoje, né, no intraday você consegue perceber que o dolinho aí sinalizou uma recuperada, né, pelo menos a princípio. E aí no médio prazo, né, o gráfico semanal é aquela história que eu já falei, né? A gente tem aqui no semanal motivos para acreditar que esse dólar pode continuar subindo. Tá? E se for isso mesmo, é para romper aqui o 5,90 e ir em direção ao que seriam próximos números importantes, a máxima histórica 5,97 e o 6,11, que seria um próximo endereço, tá? Não estou dizendo que vai lá, não sabe, ninguém sabe se vai ou não vai, mas é um cenário bem possível. Por outro lado, aqui no gráfico diário, eu já comentei algumas vezes, a gente também tem aqui um cenário muito possível, que é uma figura de reversão, ombro, cabeça, ombro, que projetaria esse dólar para abaixo de R$ 5, caso essa, né, figura aqui, né, esse cenário de reversão se confirme, tá bom? Então a briga tá boa, né? A gente vai ter que ter paciência, esperar, né, para ir, né, caso, né, o mercado dólar, né, sinalize com mais clareza, a gente tomar as nossas posições. Os juros, né, eles vêm caindo aí ao longo dessa semana e no dia de hoje você está vendo aí no terreno positivo, tá? E aí vai ficar aquela dinâmica, né? O que que a gente está tendo aqui? Foi um pullback para continuar subindo, beleza? Aqui nos cursos, por exemplo, o 25, ou até mesmo aqui, ó, o 29, né? Será que isso aqui é um pullback para continuar subindo? Ou seja, cenário pode ser perigoso aí à frente, né? Porque juros subindo normalmente coincide, né, com o mercado, né, com a bolsa, com o índice caindo. Tá? Então, muita atenção, né, no desenvolvimento disso aí na semana que vem. Vamos dar aquele giro nos índices setoriais, né? Olha só o consumo. Será isso aqui uma falha de topo, tá? Para sinalizar uma reversão e, portanto, uma correção maior? É para a gente acompanhar. Olha o IX, né? Esse daqui, ó, você tem topos mais altos, topos mais baixos no IFR, uma divergência de baixa. Será que o movimento altista recente está perdendo força, está chegando ao fim e a gente vai ter aqui uma pernada de correção um pouco mais ampla? Também vale acompanhar. E FNC, olha aqui, ó, topos mais altos, topos mais baixos no IFR, também uma divergência de baixa. Será que também aqui teríamos uma correção um pouco mais ampla? É um cenário muito possível, tá? O IMAT, né, o setor aí de materiais, né, Vale, celulose, siderurgia. Será que ele aqui vai descolar? Né, e talvez fazer um movimento desse tipo para voltar aqui a essas máximas ali entre junho e julho? É possível, né? Será mesmo que vai ter força, talvez, né, se o mercado tiver de corrigir? Será que esse setor vai conseguir andar sozinho? É algo para a gente acompanhar. Imob, muito parecido com o consumo, olha aqui, ó. Possíveis topos mais baixos que sinalizaria, né, talvez uma tendência, uma correção um pouco maior num primeiro momento aqui no curto prazo. E para finalizar, a gente tem o small cap, né, o índice small. Tem um topo aqui, ó, um possível topo mais baixo, que também pode ser uma sinalização de que talvez a gente tenha uma correção um pouco maior. Ou seja, em resumo, a gente tem o Ibov, a gente tem os índices setoriais, todos sinalizando, a maioria deles sinalizando, com exceção do IMAT, que a gente pode sim ter uma reversão de curto prazo e, portanto, uma realização um pouco maior. É isso que vai acontecer? É claro que a gente não sabe, né? A gente vai ter que acompanhar aí na semana que vem. Mas juntando
essa formação dos índices, os juros, né, os DIs que podem continuar subindo, o próprio dólar que pode continuar subindo, é uma combinação aí, ou seja, que a gente pode dizer que as peças estão meio que se encaixando para a gente ter juros e dólar subindo e bolsa caindo, o que não significa um crash, não significa que vamos virar agora uma tendência de baixa, são coisas totalmente diferentes, tá bom? Mas é um cenário para a gente acompanhar na semana que vem. O S&P, 4% de queda na semana, você está vendo aqui, ó, uma queda bem expressiva, e aí ó, o S&P ele vai falhando, tá? Falhando topo, tá bom? Falhando o topo. Aqui no gráfico diário eu já comentei isso algumas vezes ao longo dessas últimas 2 semanas, isso está muito claro aqui, ó. Pelo menos para mim está, né? Você tem aqui um topo e aqui um outro topo, beleza? E olha só o que está se seguindo aqui, ó. O S&P está caindo. Será que a gente vai ter uma reversão, né, aqui no S&P, ou seja, transformando isso daqui numa figura de reversão? Nós não sabemos, mas até aqui, né, o que seria o eixo da figura, a gente tem aqui aproximadamente, ó, do fechamento de hoje, a gente tem aqui mais uns 4,5% para fazer. Ou seja, é uma quedinha igual a dessa semana, que foi de 4%. Então tem um caminho aqui a percorrer, tá? Pode ser que não chegue aqui, pode ser que chegue aqui, faça fundo e volte a subir, a gente vai acompanhar, mas nesse momento, na minha opinião, o viés aqui é baixista para o S&P, tá bom? Juros 10 anos, né? O viés continua sendo baixista. A gente fez uma nova mínima no ano, hoje, por pouco tempo, é verdade, mas fizemos, e aqui a trajetória continua sendo de baixa aqui, né, de queda nos juros em direção ao 3,5. Pode ser que mude semana que vem? Pode ser, né? Mas por enquanto o cenário é esse, na minha opinião. O petróleo, né, o Brent, né, vem cumprindo os alvos, né, eu fiz um post aí nos grupos, né, que eu participo, não só os meus, mas de outros que eu participo. A gente tem alvos aqui a serem cumpridos e alguns já foram cumpridos, né? Nós já cumprimos aqui o 74, nós já cumprimos aqui o 72, já cumprimos aqui o 70 e 90, 71, né? E o próximo está aqui, ó, 68, tá? Então o petróleo segue a sua trajetória baixista, segue sinalizando continuidade, né? Então a expectativa é que continue caindo na semana que vem, tá bom? Até que se prove o contrário. Quem também está aqui com o viés baixista é o minério, né? A trajetória é baixista já há alguns meses, tá bom? Estamos aqui numa região de suporte e que por enquanto está sendo perdido. E o endereço está aqui, ó, 85 e depois os 80, tá bom? Então não tem qualquer motivo aqui para pensar diferente, pelo menos por enquanto. E para finalizar, a gente tem aqui o Bitcoin. Bitcoin que vem consolidado, né? Aí desde o mês de agosto, beleza? E vai perdendo essa consolidação e perdendo para baixo, né? Ou seja, rompendo, saindo da consolidação e saindo para baixo. Quais são os possíveis endereços aqui no Bitcoin? 51, 46, 42. Tá? A gente tem essa mínima ali de agosto, daquele dia da crise, né, do carry trade do Japão lá, que é em 49, tá? Mas os alvos estão aí, né, os possíveis endereços. Então, por enquanto, pessoal, em resumo, a gente está vendo aqui uma clara sinalização de que podemos sim ter movimento de continuidade, né, da queda dos mercados na semana que vem. Se vai ser isso mesmo, a gente vai ter que esperar a semana que vem para descobrir, mas pelo menos por enquanto é o que temos, beleza? Olha só, fazer aqui novamente, né, reforçar o convite, está na descrição do vídeo aí no YouTube, tá bom? O meu essas informações, né, sobre a minha sala educacional que começa agora dia 16 de setembro, tá bom? O foco da minha sala educacional será acompanhar o intraday na parte da manhã, falar de índice dólar, mas obviamente a gente vai ter tempo suficiente para comentar sobre outros ativos também que chamarem atenção, para responder as perguntas, né, dos participantes. Vamos ter aqui um grupo fechado, né, no Telegram, que já está lá funcionando inclusive, tá bom? Onde eu compartilho os meus estudos pré-mercado, que você já talvez conheça, que eu posto por aí. Também vai ter as atualizações ao longo do dia, óbvio, né? Sempre que tiver alguma coisa interessante a comentar, não vou ficar lá enchendo linguiça, não. Vai ter um vídeo de fechamento, vai ter os destaques, né? Todos os dias quando tiver alguma coisa para comentar e assim por diante, tá bom? Então, se você quiser fazer parte, participar dessa sala, são 750 pelos 3 meses, né? Você vai dar uma média mensal de 250. Qualquer dúvida é só me chamar aí nos grupos que para você fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha tido uma ótima semana, desejo um excelente fim de semana para você, espero que o vídeo tenha te ajudado, e se te ajudou, deixa o like aí, comenta, compartilha, ajuda aí para que chegue para mais pessoas. Valeu, um grande abraço.